Então, hoje aqui no planeta, nós temos praticamente duas sociedades se desenvolvendo em paralelo, sendo que essa que teve origem na sociedade alemã, né, ela, a nível tecnológico, ela talvez esteja uns 300 anos na nossa frente já, para vocês terem uma ideia. Criação da raça humana, dos Anunnakis até a Segunda Guerra Mundial, né, contando todo o desenvolvimento, no caso, da matrix de controle. Para nós falarmos de uma maneira clara nesse assunto, nós temos que começar num período em que poucos autores, sejam eles pesquisadores ou até em caráter psicografado ou mediúnico, tiveram acesso, que conta a origem ou a história, melhor dito, do nosso sistema solar. Eu acho que começando por aí, sabendo que tem uma história pregressa a isso, ou no mínimo paralela, né? Mas começando pela história do sistema solar, fica mais claro depois tocarmos no assunto de Nibiru, dos próprios Anunnakis, e por aí vai em todo o contexto da nossa civilização atual. Começando pela nossa própria ciência. Por volta do ano, se eu não me engano, 2015, a nossa sonda espacial, a Voyager 2, ao ultrapassar a órbita externa do nosso sistema solar conhecido, para lá de Sedna, praticamente, né, já chegando nas bordas, detectou um enorme campo de destroço, um enorme campo de asteroides. Pela composição e tamanho, esse campo de asteroides ele circunda todo o nosso sistema solar. Ele não é tipo o nosso cinturão aqui de asteroides aqui mais próximo nosso, né, o cinturão aqui interno. Esse é muito maior. Ele circunda todo o nosso sistema solar. Pela quantidade de destroços captados, ele equivale a mais ou menos a destruição de 6 planetas de, no mínimo, de dimensões de Júpiter, destruídos por um motivo desconhecido. Além desse envio de imagens da Voyager, foi também enviado imagens de mais 2 estrelas. Uma anã vermelha, eu não sei se está catalogada, bom, agora eu não me lembro o nome, né? Mas a outra estrela, que inclusive consta dos nossos relatos bíblicos, Herculovos. A sonda mandou imagens dele, que é uma estrela anã marrom. Então, isso também não foi divulgado, gente, porque na confirmação dos escritos bíblicos poderiam gerar uma certa reação, né, da humanidade em função das escrituras, né, estarem corretas, um possível apocalipse podendo gerar vários distúrbios sérios, inclusive no planeta, destruindo toda a economia e piorando uma estrutura já bem frágil nossa na atualidade. Tá? Mas essa descoberta deixa claro que, num passado muito distante, o nosso sistema foi trino, né, com 3 sóis. Herculovos, a outra estrela que ainda não me lembro o nome, e mais o nosso Sol, que, de acordo com o livro de Urântia, tem o nome de Montmartre. O nosso sistema foi trino. E o nome que em pesquisas eu consegui checar, ele se chamava, né, Sistema Trino Satic, em que essas 3 estrelas, naquela época, as suas órbitas formavam um símbolo do infinito, né, com 3 pontos, que tem um nome, não sei se é um símbolo celta, o nome de Triskel. Tá? Esse sistema trino, em certas configurações, ele formava uma espécie de portal, um portal natural, que dava acesso, né, a civilizações ou a federações que tivessem tecnologia espacial para tanto fazer viagens interdimensionais, né, de uma galáxia a outra através desses portais.
Devido a isso, a essa configuração, né, esse sistema solar foi alvo de disputas pelo poder entre três raças ou três espécies predominantes nesse nosso setor, que eram a espécie reptiliana, insectoide e humana. A humana, como nós entendemos humanos nós mesmos, né? E humanos como zeta retículos e todas as derivações, tudo o que de raça possui cabeça, tronco e membros, né? Então, só uma parte que nós chamamos de humanoide. Então, o nosso sistema solar ele foi palco, né, de uma disputa pelo poder dentro dessas três raças predominantes aqui no nosso quadrante. Essas guerras causaram a destruição de 6 planetas da órbita externa desse conjunto trino, né, causando mais tarde severas anomalias gravitacionais em nosso sistema solar, em que mudou-se a órbita de alguns planetas, dentre eles a própria Terra. Tiveram que realocar Mercúrio, que na verdade era um satélite de Júpiter, a Lua, que é um satélite artificial, tá? Isso mais tarde nós comentaremos, fazia parte como satélite ou uma Lua, né, desses planetas que faziam parte do conjunto externo, e foi colocada na órbita da Terra para tentar estabilizar todo o sistema, né? Na época ainda existia o planeta Maldek, que hoje partes dele são os nossos cinturões de asteroides localizados entre Marte e Júpiter, e Nibiru, né? Que na verdade ele é um planeta que pertence à órbita de Herculóbus. Então, Herculóbus, quando ele cruza o plano equatorial do nosso sistema solar, ele traz os planetas que pertencem a essa estrela, entre eles Nibiru. A partir daí, há como se desenvolver toda uma história de contexto, né, com relação aos povos, a migração de civilizações, de almas entre planetas. Nibiru, como planeta, teve diversas civilizações antes da civilização que foi a responsável pelo desenvolvimento, né, do Homo sapiens aqui na Terra. A partir daí, né, os contatos que foram feitos durante, ou um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, com as ordens ocultistas alemãs, que deu origem ao que nós, ou pelo menos os americanos, dão o nome de Programa Espacial Secreto, tá? Que foi uma sociedade que, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, ela se, digamos, descolou da nossa sociedade como nós a conhecemos. Então, hoje aqui no planeta, nós temos praticamente duas sociedades se desenvolvendo em paralelo, sendo que essa que teve origem na sociedade alemã, né, ela, a nível tecnológico, ela talvez esteja uns 300 anos na nossa frente já, para vocês terem uma ideia. Mas isso fica para um outro vídeo, em que eu vou tentar colocar para vocês de forma mais detalhada como se desenvolveu, né, toda essa Matrix, como os Anunnakis chegaram aqui no planeta, o que foi desenvolvido a nível de controle ou de manipulação, de modo a que nós ficássemos servindo sem percebermos até os dias atuais.